Olá, estamos de volta para mais uma entrevista e hoje recebemos duas visitas ilustres. Eles são bastante conhecidos na nossa região, eles conhecem os municípios lindeiros e oeste do Paraná como a palma da mão. Um foi diretor-geral da Itaipu por 14 anos e o outro foi diretor de coordenação e planejamento também por 14 anos. Estou falando de Jorge Samek e Nelton Friedrich. Gente, que prazer recebê-los aqui hoje. Prazer é todo meu. Vocês não imaginam a satisfação que eu tive de poder visitar e voltar aqui em Marechal Cândido Rondão, onde fizemos tantas parcerias, e de ver aqui também o presente. Que estrutura maravilhosa. Acho que a história de Marechal Cândido Rondão, quem tem a melhor história é o jornal O Presente, né? São 30 e tantos anos, não é verdade? Quer dizer, tudo que aconteceu nessa cidade foi noticiado, está lá escrito pelo Presente. E poder aqui receber e ver essa magnífica estrutura de vocês aqui, eu fico muito contente, porque vocês merecem. Então, de parabéns, porque são competentes. Nelton, bom filho a casa torna, fazendo um tour pelo oeste do Paraná hoje? Também, até acompanhando o Jorge Samek, nós estamos aí num momento importantíssimo aí de 10 anos de um programa que a gente participou da sua criação, que é um programa de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável, mas ao mesmo tempo de rever os amigos, as amigas, e essa oportunidade rica de estar aqui, principalmente, Ana, de poder dizer quanto que é para a gente enriquecedor a gente poder voltar, já depois de algum tempo, embora eu tenha estado até seguido, mas de forma muito rápida. Mas, repito, de estar aqui em Marechal Cândido Rondon e ainda a riqueza que na UniOeste de hoje a gente teve um momento tão importante e com a participação internacional, tinha desde representação do México, do Paraguai, aqui do Brasil, de outros estados, então foi muito importante e a gente está muito satisfeito de estar aqui. Legal. Samek, quando você deixou o cargo na Itaipu, você falou que não havia uma disposição em disputar mais cargos eletivos e tudo mais. Você acabou disputando esse ano, né, como vice do Requião. Não ganharam a eleição, mas enfim, o PT ganhou, né, a presidência da República com o Lula. Como é que é essa história? Vira e mexe a gente vê, vocês tentam talvez sair da política, mas a política não sai de você. Como é que é isso? Aí só tem porta de entrada. Não conhecia essa porta de saída que eu estou querendo descobrir. Mas literalmente o que ocorreu foi o seguinte: eu disputei minha última eleição em 2003, quando eu me elegi deputado federal. E aí, a convite do presidente Lula, vim para minha cidade natal, que eu sou filho do oeste do Paraná, sou filho de Foz do Iguaçu. E desenvolvemos um programa que imaginávamos, tanto eu como o Neto, que nós íamos ficar 4 anos. Acabamos ficando 8, de 8 virou 12, de 12 virou 14 anos e 3 meses. E viemos com a missão, que era já a determinação do presidente Lula, diz, por favor, continuem sendo a melhor usina em produção de energia do mundo, não pode perder isso. Mas isso é pouco. Nós queremos que uma empresa como essa, com tanta gente competente, com tantos profissionais competentes, também haja no sentido de desenvolver a região onde ela está instalada, o Paraguai, ter esses cuidados ambientais, cuidado com a água, cuidado com os agricultores, com a sua gente. E assim começou, mudamos de pronto a missão da usina, que antes era só para produzir energia, instauramos que era para produzir energia, mas também desenvolvimento, cuidado socioambiental, e passamos a fazer essas parcerias com todos os municípios da região, depois expandimos para a MOP inteira, mesma coisa no Paraguai. Aí, quando surgiu o programa e o projeto, tocado pelo Nelton, que era o diretor de meio ambiente e de coordenação, que é o Cultivando Água Boa. E aí nós abraçamos com todas as forças produtivas, trabalhadores, empresários, academia, cooperativa, universidade, enfim, e fomos desenvolvendo um projeto de desenvolvimento que acabou sendo reconhecido pela ONU como a melhor prática do mundo no cuidado com a água. Foi em que ano, Nelton? Aí por 2015 2015. Tivemos oportunidade de receber por 2 vezes o secretário-geral da ONU. Ele não visita a empresa. Você pode olhar no Google aí, ele vê se ele vai na Volkswagen, se ele vai na Chevrolet. Não vai, ele vai visitar países, mas na Itaipu ele teve 2 vezes,
porque nós aplicamos os 17 objetivos da ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então viramos uma referência e a região teve um crescimento extraordinário, já vinha acontecendo muita coisa, mas de 2003 até 2017 foi um momento muito importante. No Oeste, continuamos produzindo energia de forma abundante, batemos vários recordes de produção e, ao mesmo tempo, passamos a fazer esse projeto de desenvolvimento da região toda oeste do Paraná. Vocês participaram ativamente, claro, da eleição, o Samec como candidato a vice, com o Requião, o Nelton, até a gente ia receber um dia, acabou não dando certo, não é mesmo, Nelton? Isso. Mas você concorreu como candidato a deputado e tal, tiveram um papel importante, eu creio eu, né? Porque todo mundo faz o seu trabalho formiguinha pelo todo. Com o Lula eleito, qual vai ser o papel de vocês? Vocês têm algum convite, alguma coisa, alguma participação dessa equipe de transição? Por enquanto, nada? Bom, eu tenho, obviamente, conversado, estou muito satisfeito, porque das pessoas que estão na transição, uma das mais importantes vozes hoje políticas do Brasil foi nossa diretora, junto com o Nelton e comigo, que é a Gleice Hoffmann, que é presidente nacional do partido. Então ela está acompanhando para e passo todos os procedimentos, temos conversado. Na área de energia, por 10 anos, o Maurício Tomasquim, que foi secretário-geral do Ministério e depois foi responsável pela empresa de planejamento energético, por 10 anos ele foi conselheiro da Itaipu Binacional. Conhece tudo de energia. Tem mais de 10 livros publicados só na questão de energia, integração energética, novas fontes de energia. Então nós estamos muito, muito bem representados. E, obviamente, estamos aí colaborando, mas não tem nenhum compromisso. Isso eu quero deixar bem claro. Quando o presidente Lula solicitou que eu acompanhasse o Roberto Requião para ser vice na sua chapa, não teve momento nenhum de dizer, você vai ser isso, se não for, você vai para o Ministério, vai para a empresa, vai voltar para Itaipu. Não tem essa conversa. E a nossa ideia é de colaboração. Eu estou num processo, e nós dois aqui, de queremos colaborar. Se formos escalados para alguma atividade, ótimo. Se formos não escalados, mas tivermos, vamos colaborar do mesmo jeito, porque nós acreditamos que podemos construir um Brasil, um Paraná cada vez melhor. Nelton, você que sempre é uma pessoa que sempre esteve ligado partidariamente, até, não sei se vem lá do movimento estudantil, inclusive sempre, né? Vocês conhecem toda essa trajetória política do país. Como você vê hoje essas manifestações que estão acontecendo de não aceitação do resultado da eleição? Muitos eleitores do Bolsonaro, eles questionam, né? Eles falam que o STF é tendencioso, eles não aceitam que um homem corrupto volte a dirigir o Brasil e dizem também que há tendência de uma eleição fraudulenta. Como que vocês veem essas manifestações hoje? Vocês já acompanharam tantas em outras épocas e agora? Bom, primeiro eu acho que é de uma, eu diria assim, até insensatez o que está acontecendo. Primeiro porque 4 anos de um governo. Ele teve 4 anos para poder levantar todas as questões que podia levantar, reunir as maiores inteligências para poder dizer disso e daquilo que estaria, portanto, para ser retificado, se fosse o caso. Poderia ter mexido até com a concordância da sociedade e do parlamento sobre a questão de mudança no Supremo Tribunal Federal. Eu quero dizer que tantas coisas, e não fez. E só investiu na dúvida, sempre criando alguma suspeita, mas nunca enfrentando, nunca, portanto, demonstrando claramente tudo. Então, cheia de suspeita e nenhuma prova. Ora, aí vai para uma eleição presidencial, mas a eleição presidencial teve 2 turnos. As mesmas urnas e o mesmo candidato a presidente da República participou do primeiro turno, elegeu governadores do seu partido, elegeu senadoras e senadores, deputados estaduais e federais, e agora vem dizer que a urna tem alguma suspeita? Quer dizer, eu participo do jogo, faço o primeiro tempo, vou para o segundo e dizer, bom, agora a regra não vale porque não está certo. Então eu diria assim, não tem consistência nenhuma.
E o pior de tudo, que é o que a gente lamenta muito, eu estou dizendo isso agora porque eu ajudei a fazer a Constituição. A Constituição brasileira é muito clara no que diz respeito a crimes que podem ser praticados, e aí se trata de crimes praticados contra a Constituição, contra o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito. Isso está na Constituição. Se quem tiver alguma dúvida, visite o artigo 5º. Visite o número 44 do artigo 5º, é claro. E o pior, para aqueles que talvez não estão querendo acreditar, vão lá na Constituição. É um crime inafiançável e imprescritível. Daqui a 15, 20, 30 anos eles ainda poderão estar respondendo por processo, porque operaram contra a ordem democrática, contra a Constituição e contra, evidentemente, o Estado Democrático de Direito. Esse é um exemplo que eu estou citando. Fora isso, tem o direito penal, tem o processo penal, tem que era a antiga Lei de Segurança Nacional e as reformas que foram feitas. Então, isso não é algo que você faz, manifestação, porque eu estou fazendo uma greve porque o diesel aumentou muito, eu sou motorista de caminhão e não estou conseguindo sobreviver. Ah, vou fazer uma greve porque a inflação está muito alta e isso e aquilo. Não, não é greve por direitos ou por alguma... Não, é uma greve, por exemplo, de pedindo intervenção militar. É uma postura, por exemplo, que está impedindo o direito de ir e vir. Como é que alguém que diz que o que está em jogo é a liberdade e ele pratica o constrangimento e o impedimento de livre circulação? O discurso é uma coisa e o resultado que está fazendo está sendo muito péssimo, né? Maléfico, mas, no entanto, isso eu diria assim, agora até concluindo, até a gente precisava apelar para aquelas pessoas que ainda têm uma consideração, uma consciência. Isso não está certo. Resultado eleitoral, você respeita. E daqui a 4 anos tem eleição de novo. Mas o tumulto e a forma como você tem esse processo, que eu diria assim, de desconsiderar a Constituição, desconsiderar as leis, desconsiderar o jogo que jogou. Em outras palavras, eu quero concluir para dizer o seguinte: a gente lamenta muito o que está acontecendo, portanto, é algo que preocupa bastante. Por quê? Porque é de uma postura que ela é antidemocrática, ela tem penalidades previstas, mas o pior é que está complicando a vida do país. E isso fica marcado, por exemplo, como uma atitude que não é inconveniente, é ilegal, é inconstitucional, portanto é criminosa. Por que isso? Samek, o que passa na tua cabeça quando você vê milhares de pessoas pedindo intervenção federal? Deixa eu te dizer, todo mundo acompanhou os 8 anos do Lula, de 2003 até 2011. O Brasil teve um surto de crescimento. Nós saímos de 40 milhões de toneladas para mais de 120 milhões de toneladas de grão. Não faltou recurso para o Plano Safra. Dinheiro a juros de 2,5% para construir silos, armazéns, modernização da frota, modernização de trator. A minha atividade da minha família é agricultura e pecuária. Eu sou do ramo, eu sou engenheiro agrônomo, minha vida é isso. O Brasil melhorou substancialmente, foram os melhores anos que nós tivemos nas nossas vidas. Quase não tínhamos desemprego. Salário mínimo todo ano subia mais do que a inflação. Nós conseguimos fazer pessoas que não tinham casa passaram a ter o projeto Minha Casa Minha Vida. Botamos universidades. Aqui o oeste do Paraná é uma prova viva. Olha o que era antes do Lula e depois do Lula. As universidades, a oportunidade para as pessoas poderem estudar, escolas técnicas. Botamos e valorizamos programas sociais com responsabilidade da mãe levar o filho para vacinar, botar o filho na escola. O Brasil reconhecido internacionalmente. Onde a gente andava era a coisa mais linda do mundo. Como é que vocês conseguiram sair do mapa da fome? Como é que vocês conseguiram ter tanta alimentação, agricultura familiar, agricultura empresarial, comércio exterior? Quer dizer, as pessoas já sabem como é que foi o processo nosso do Lula presidente. No entanto, há um procedimento complexo, que eu vejo que é de ódio. Isso não é produzido ao acaso. Isso é um processo que vai se construindo. Foi assim que morreram as democracias na Alemanha,
na Itália, em Portugal, na época de Salazar, na época do Hitler. Isso é a mesma trajetória e que nós estamos vivenciando esse processo. Mas eu tenho absoluta certeza que nós vamos vencer esse procedimento. A população, e obviamente o melhor exemplo é a prática. Daqui a pouco vai aparecer, o Lula vai ser presidente, passou 3 meses, não fechou nenhuma igreja. Passou 3 meses, cada produtor vai poder produzir soja, milho, porco, o que quiser. Que estavam dizendo que não, a partir de agora o governo não ia deixar mais produzir isso e aquilo, que ia ter invasão, que não ia ter crédito, que não ia ter isso, que não ia ter aquilo. E vamos ver que nada disso é tudo fake. A maior indústria que surgiu nesses últimos 5 anos é a indústria do fake. Aliás, vocês passam um perrengue com isso aí, né? Quem faz jornalismo sério, que checa a fonte, dá chance para contraditório. E aqui não, agora tudo passa a ser assim momentaneamente colocado. E eu estou assim muito otimista. Sou otimista pelo meu país, sou otimista pelo Brasil e tenho certeza que nós vamos vencer rapidamente essa etapa e o Brasil vai voltar a ser feliz. Nelton, essa coisa que as pessoas estão tanto esperando, né, que aconteça algo, enfim, que o Lula não seja diplomata, isso vai passar, ele vai assumir. O que vocês acham? Vai ter um tumulto, alguma coisa, mas as etapas vão se passar, ele vai ser diplomado, vai ser empossado no dia 1º de janeiro. Como vocês imaginam que vai ser até lá? Não, com certeza absoluta que vai ser empossado e, evidentemente, as urnas falaram, o resultado tem que ser respeitado, porque senão vira o caos. Então, você não pode mais, não precisa mais ter nem eleições. O problema é autoritário mesmo e nomeia o presidente quem mandar com as armas na mão, se for o caso. Isso é um absurdo. Então, eu vejo com clareza que essa questão vai passar. É claro que a gente precisa, nesse momento, eu tomo a liberdade, tanta gente que vai acompanhar essa própria entrevista que está sendo feita, de que a gente precisa separar aqueles que, quem sabe, estão como inocentes úteis, desculpe eu dizer. Eles, por acaso, quem sabe, foram envolvidos, de repente, até por uma certa paixão política, eleitoral momentânea, e vão aos poucos abrindo os olhos, como já está acontecendo. Tem gente dentro do próprio movimento que está dizendo, não é possível. Está acontecendo acidentes, por exemplo, graves estão acontecendo, porque tem locais que ficaram trancadas as BRs, outros problemas de não poder atendimento médico, outros que na verdade não puderam. Tem hoje capital brasileira que está começando a ter problema de abastecimento. Então o que eu quero dizer com isso? Aqueles que, quem sabe, entraram muito como inocentes úteis. Outros que têm uma posição realmente de direita, respeito, eu sou democrata, que a pessoa pode ter a posição que tiver, mas ela tem que respeitar a minha. E essa é uma questão concreta que nós temos que nos preocupar com aqueles que não estão aceitando, que acham que quem não pensa como eles é inimigo meu. E trata como inimigo. E aí vai para o processo muito obscuro e é muito perigoso, que é o da violência, que já tem acontecido em alguns casos. E fica também um processo que eu diria assim, a busca de milagreiros. Quando eu fico na frente de um quartel para pedir intervenção, é claro que isso significa, evidentemente, que está se buscando uma dito salvação. Mas para que salvação se você votou? Se os outros votaram? Respeite a votação. Então, é que por trás de alguns desses tem profundamente uma outra coisa, que é um profundo preconceito, que é um processo de segregação. Esse não presta porque é negro, esse não presta porque quem sabe, é mais pobre, esse não presta porque não pensa como eu penso, eu é que estou com a verdade. Então eu diria assim, isso vai ter que decantar. E é evidente que as pessoas também vão responder, eu volto a dizer, nós estamos diante de determinadas atitudes que se caracterizam como crime e eles não são prescritíveis, eles não são afiançáveis, você não vai poder pagar para sair daqui a pouco se estiver respondendo por um processo e for preso. Então é algo que as pessoas precisam pensar bem o que está acontecendo. E eu quero completar. Além do mais, vamos analisar bem, nós estamos há quantos dias da eleição? Não mais que 2 semanas e pouquinho. Aí, de repente, nesse mesmo tempo, nós vimos um presidente que simplesmente você não sabe onde ele está. Nem despachando, que seria normal, o trabalho diário, qual é a agenda. Então, é como se tivesse recluso, como se tivesse fechado. Mas é evidente que essa própria omissão e ausência estimula
esse processo de desrespeitar o próprio pleito. E aí eu quero completar. Mas a riqueza está, por exemplo, de que o governo Lula já está caracterizado desde o primeiro turno e se firmou totalmente no segundo turno, está clareado agora que é uma grande aliança. Não é só o seu vice que é de outro partido, vários outros partidos, e agora está havendo uma grande aliança, inclusive, de outros partidos. Portanto, nós vamos ter um governo, que é um governo que não é o governo do PT, é também do PT, e com certeza, com todo o histórico que tem, inclusive do mandato do Lula, que foi bem dito aqui. Caramba, o Lula pegou o governo brasileiro com o 14º lugar na economia mundial, entregou como 6ª economia mundial. Ora, quem é que não vê que há uma diferença entre 14º lugar e entregar em 6º lugar com uma das maiores economias do mundo, respeitado no mundo inteiro? Aí, de repente, ele é convidado a ir para um grande evento como esse, 186 países presentes. E qual que era o grande mote, qual era a grande chamada que havia? O mundo está com saudades do Brasil. E aí o Brasil voltou. Eu não estou dizendo que são palavras minhas. É pegar os maiores jornais, inclusive liberais, jornais conservadores do mundo inteiro, a imprensa do mundo inteiro, a receptividade que o Lula teve agora na Conferência das Partes, a 27ª, fez um discurso que o mundo inteiro aplaudiu, reconheceu, valorizou. Por quê? Porque ele mostrou realmente que o Brasil quer ser um parceiro, né, desse processo que nós temos que fazer, da igualdade, da justiça social, do crescimento econômico, mas também com distribuição de renda, com o fim da fome. Quer dizer, o presidente Lula chega lá e apresenta uma proposta de fazer um grande acordo mundial para combater a fome, esse pacto para enfrentar a fome. Imagina, vai um presidente do Brasil e diz isso. Então eu quero com isso concluir e dizer o seguinte: eu tenho absoluta convicção de que essa poeira vai baixando, está baixando já, mas o mais importante é que nós temos que ter clareza de que é preciso que a gente, no processo democrático, a primeira coisa que tem no processo democrático é respeitar o outro. É compreender que eu posso ter todas as diferenças com a Ana, mas ela tem todo o direito de dizer o que ela tem que dizer, mas o direito dela termina quando começa o meu. O seu direito, que está nesse momento nos vendo ou nos ouvindo, o seu direito termina quando começa do seu vizinho, porque senão não tem como conviver. E aí, de novo, o grande apelo para fazer uma conciliação nacional. É uma espécie assim, vamos superar. A eleição é daqui a mais 4 anos, a nova eleição. E é por isso que a gente tem uma confiança muito clara, a experiência de um lado, a vontade de acertar de outro lado, a conclusão clara do apoio internacional que está tendo já o presidente Lula antes mesmo de assumir. Mas, ao mesmo tempo, ter claro que não há nenhuma possibilidade de acontecer aquilo que foi abusivamente utilizado contra o próprio Lula. Essas coisas todas que disseram, chegaram ao ponto de, por exemplo, falar que tinha que cuidar da sua propriedade que podia ser tomada no outro dia. Ora, o presidente que mais respeitou a sociedade brasileira, eu vou dizer um exemplo concreto, não podia falar de qualquer cooperativa, pegar uma cooperativa que nem a Cooperativa Lar. No período do governo Lula teve um crescimento do seu faturamento de 670%. Qual é a organização que teve um faturamento em um pouco mais de 10 anos de 670% de crescimento no seu ganho, no seu faturamento? Por quê? Porque houve valorização, respeito. O Samek falou há pouco, eu vou só lembrar. Vamos pegar o próprio Jornal Presente. Vamos pegar antes, no final da década de 90, quantos que estavam indo para leilão das propriedades porque tinham uma dívida muito grande? A primeira coisa que o Lula fez foi negociar a dívida e quase que perdoando 80% em juros baixíssimos. Hoje o juro está quanto? 7, 8, 10%? Não chegava a 2%? Vamos compreender a realidade. Eu quero só tomar a última palavra para dizer o seguinte: a verdade dos fatos. Nós temos que acabar com a invenção, com a meia-verdade ou com a mentira. A realidade fala mais alto. Os fatos são revolucionários. Quem foi presidente da República e fez o que fez e saiu com 86% de aprovação, isso é um fato. O mais é desconversar a verdade. Samek, tenho conversado com uns amigos em Itaipu e agora, é claro, né, transição, aquele período de muita especulação. Então, tá todo mundo querendo saber quem vai ser o novo diretor. Tá se falando de
Requião, Pessutti, mas o seu nome é um dos grandes nomes ventilados por lá, né? Que tem bastante força, especialmente pela sua postura, pela sua boa relação com a direção do Paraguai. E considerando que 2023 também é um ano histórico, importante para Itaipu, que tem a revisão do anexo C. Como é que é essa história? Há chance do SAMEC voltar à direção de Itaipu? Já houve alguma tratativa ou, por enquanto, é só especulação? Só especulação. Obviamente que meu nome não tem como não estar na roda. Quem ficou 14 anos... Eu fui o presidente mais longevo da Itaipu. Não fui o mais importante. O mais importante foi o Costa Cavalcante. Esse cara tirou num papel, era um projeto, e transformou aquele projeto numa obra. Eu, quando cheguei na Itaipu, já tinha 18 unidades prontas, construímos as últimas 2. E aí deu tempo para poder fazer todo esse programa de desenvolvimento territorial, implantação da universidade, implantação do parque tecnológico, cultivando água boa, enfim, esse relacionamento que nós pudemos executar, transformando todos os dejetos em energia, transformando carros elétricos, biodigestores, energia solar, enfim, uma verdadeira fábrica de ideias e um relacionamento sempre muito cordial com os nossos sócios, os irmãos paraguaios. Então era natural, né, de ter sido lembrado. Agora, eu repito a você, estamos aqui para colaborar. Não tenho nenhuma pretensão de chegar e querer, olha, agora... Tive relacionamento excelente com todos os prefeitos, inclusive estou indo na sexta-feira, tem uma reunião da MOP, que está tendo o título, ele concede todo ano um título de cidadania honorária do oeste do Paraná. E eu fui o primeiro cidadão honorário na época quando se instituiu esse tipo de título. E agora, uma colega sua, uma primeira vez a mulher, a Olga Bongiovanni, vai receber na sexta-feira. E o presidente da MOP, o Cabelo, o prefeito de Santa Teresa do Oeste, falou, Samex foi o primeiro, nós queremos a primeira mulher e tarará, vamos rever, porque eu mantive um relacionamento super respeitoso com todos os prefeitos, com todas as câmaras de vereadores, com todas as universidades públicas e privadas, com as cooperativas, com os empresários, com os trabalhadores, com os índios, com os quilombolas, que nós também cuidávamos, não só dos ricos, não. Nós também trabalhávamos com quem mais precisa de governo, implantamos programa na área de saúde, modernizamos o nosso hospital, lá o Costa Cavalcante, enfim, um trabalho muito grande que foi realizado. Mas não tenho nenhum compromisso, nem chamamento de vir ocupar novamente a função de diretor-geral. E, obviamente, quem for o escolhido vai ter todo o meu apoio. Se o presidente Lula tiver que escolher alguém da frente de partidos, não tenho, quero estar lá como soldado, colocando à disposição o meu conhecimento, sem nenhuma pretensão. O que nós queremos é cada vez mais melhorar a vida nossa do Oeste, aqui da região, e principalmente esse processo de conviver bem com o Paraguai, com a Argentina, essa integração latino-americana é uma coisa que eu sonho, gosto, torço por isso, então estamos aí à disposição. Nelton, agora a gente sabe que os municípios lindeiros têm uma ligação gigante com Itaipu. Toda vez que troca a direção, os prefeitos ficam, né? E agora não só vai trocar a direção, como trocou o governo, né? E a maioria dos prefeitos aqui eram todos apoiadores do Bolsonaro. Então eles estão apreensivos, né? Eu sei porque nós conversamos aí as últimas semanas, né? Bate-papo com o prefeito aqui e ali, ele sempre manifesta essa questão da apreensão. Quem vai ser o novo diretor? Enfim, como que vai ficar a direção? Há motivo para essa apreensão toda? Olha, eu vou dividir com o Sameca essa resposta, mas até para ter indicado para opinar, mas a verdade é a seguinte, a maior clareza que nós tivemos, e eu vou pegar o governo Lula e até o governo da Dilma, é que o que se disse aqui tem que ser repetido para que todos possam refletir. Não teve um mês, um dia, de todos os 14 anos, alguns meses, com essa diretoria capitaneada pelo SAMEC, com muita competência e dinamismo, que prejudicou ou fez qualquer ação inconveniente com qualquer prefeito, independente, portanto, do partido que ele estivesse.
Essa ação republicana levou o SAMEC a tomar uma decisão, eu acabei acompanhando, de que enquanto estivéssemos na Itaipu, nós não iríamos disputar a eleição. Eu fiquei, por exemplo, praticamente 16 anos sem disputar a eleição. Imagina, eu podia ter feito com a concordância, por certo, no primeiro ano, no segundo ano, eu vou sair candidato, estava no auge, contato com todos os 29 municípios, etc. Nós fizemos uma dedicação de missão. A missão de dizer, enquanto estivermos na Itaipu, nós não vamos disputar a eleição, inclusive para não ficar presente e dizer, usou o trampolim só para se eleger. Não. Porque nós tínhamos um trabalho a fazer, compreendendo que era possível fazer uma boa política desmandatado, necessariamente não só com mandato. Claro que é importante o mandato. Então, que tranquilidade podem ter aqueles que o mais importante vai ser o bom projeto. O mais importante vai ter a compreensão de que Itaipu estará trabalhando de novo projetos estruturantes. Não é aquele projeto, às vezes, pequeníssimo, muito do varejinho, que ele é importante e necessário, mas nós temos que tratar de questões muito mais estruturantes na atualidade. Aquilo que vai repercutir cada vez mais no hoje, no amanhã e daqui a 10, 15 anos. Essa visão estratégica nós tivemos quando o SAMEC ou o Nelton, quando nós estávamos lá juntos, a gente tomou a decisão seguinte, não vamos ficar só gerando energia. Sabe o que é transformar uma empresa na Itaipu, que quando chegamos estava com 27 anos, né? 27 anos e a gente mudar a missão da empresa, colocar a responsabilidade social, a sustentabilidade, sair dos municípios lindeiros e abraçar 29 municípios no primeiro momento e já apontando para os outros municípios de toda a região oeste. Quem é que criou o S Desenvolvimento? Está aqui o Dr. Samek, o S Desenvolvimento com recursos, com gente designada de confiança direto para cooperar com as lideranças regionais para criar um projeto para pensar o Oeste no curto, médio e longo prazos. Quem é que fez isso? Aí agora você teve gente aí, líderes inclusive desse movimento, que dizendo que tinha que continuar o atual governo, senão não podia acabar com esse desenvolvimento. Mas que barbaridade, onde é que está a desfaçatez do ser humano de usar esse tipo de expressão quando quem criou, por acaso ia agora acabar? Então eu quero só mostrar para você qual é a prática, essa é a diferença. Isso é a pessoa que coloca o bem comum em primeiro lugar e outro que não quer nem falar do mal comum que realiza. Existe uma diferença, portanto, gigantesca. E outra riqueza, quando Itaipu abraçou a região oeste, não deixou de, por exemplo, colocar nesse abraço todas as diferenças. Abraçou o catador, o pescador, a comunidade indígena, o quilombola, abraçou, por exemplo, a juventude, o pequeno produtor. Marechal Cândido Rondon hoje é um dos poucos municípios do Brasil que tem uma lei que obriga que toda a merenda escolar seja orgânica. Como é que nasceu isso? Nós criamos a primeira associação das nutricionistas oeste de dedicação para ter merenda escolar mais apropriada, para ter mais saúde com comida boa e assim por diante. Quantos empregos foram gerados? Quantas novas pequenas indústrias foram criadas? Esse programa que nós tivemos agora aqui é o único programa que existe no sul do Brasil, de uma universidade chamada Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sustentável, e depois cresceu até para ser, inclusive, um curso não só de pós-graduação, de doutorado. Tem gente do Brasil inteiro vindo de Rondon estudar porque tem um curso diferente. Ele nasceu por quê? Porque uma empresa chamada Itaipu se transformou numa empresa cidadã, não ficou apenas olhando exclusivamente na ponta do seu nariz, abriu-se para a região naquilo que o Lula disse. Eu vou tomar liberdade de falar para você que quem sabe ainda está com dúvidas sobre a presença do Lula. Eu vou lembrar, Samek, porque você esteve lá, ele reuniu todos os dirigentes das estatais brasileiras, inclusive, portanto, a Itaipu, lá no Rio de Janeiro, e de repente, no iniciar a reunião, ele levantou-se, foi para a janela, separou a cortina e disse: estão vendo, diretores executivos? Vocês estão entre as melhores e mais importantes empresas do Brasil. Olha aqui, ó, a 400 metros tem uma favela, tem gente passando fome. Lembrem-se disso quando vocês estiverem tomando decisões na empresa. Que visão! Isso é visão de um estadista que quer ver o país crescer em todas as frentes, em todos os segmentos. Porque a única possibilidade de você ter uma verdadeira democracia e um país cada vez mais justo se você tiver mais igualdade. Samek, a gente não tem como saber, né, se vai ser você, vai ser outro, enfim, quem vai ser, mas possivelmente vai mudar um pouco a forma de gestionar Itaipu. E vocês falam muito aí dos programas, né, as ações do meio ambiente, especialmente, cultivando água boa, é uma marca da gestão de vocês.
deve voltar a ter um pouco mais de expressividade esse tipo de ação na próxima direção da Itaipu, creio eu, porque é uma forma, um estilo de governar do PT. Ele aposta nessas frentes. Algo que não foi tão apostado na gestão agora do Bolsonaro, eu digo especificamente em termos de Itaipu, né? Aqui na nossa região lindeira, das ações frentes à nossa região. Ana, se você for fazer como é que tudo isso iniciou, você vai ver que não teve período de descontinuidade total nas ações. O Parque Tecnológico alterou algumas coisas, por exemplo, eu tinha um sonho enorme de que o Brasil se transformasse em uma referência em carro elétrico. Perdemos o time, mas boa parte dos projetos de biodigestores, projeto de pegar melhoramento nas estradas, projeto da segunda ponte, foi na nossa época. Todos esses projetos foram elaborados na nossa época. Projeto da duplicação da rodovia das Cataratas, foi projeto da nossa época, de viadutos. Tudo isso foram projetos elaborados em conjunto com o Programa Oeste em Desenvolvimento e com as universidades. Itaipu teve uma felicidade. Ele nunca teve um diretor-geral assim que destruísse uma lógica e uma sequência. Aquilo que eu falei, o mais importante para mim foi o Costa Cavalcante, que construiu basicamente 80% da obra. Depois veio o Ney Braga, que tinha inclusive uma relação extraordinária com o Marechal Cândido Rondon. Saiu o Ney Braga, imediatamente entrou Fernando Xavier, num período curto que foi do Collor, mas imediatamente veio o professor Gumide, que tinha sido presidente da Copel, uma referência nacional em energia elétrica, e que depois virou até ministro das Minas e Energia. Depois veio Euclides Scalco, um homem aqui do Sudoeste, de reputação ilibada, conduziu de forma brilhante também a empresa. Depois vim eu, e agora vieram 5 depois de que eu saí, na minha sequência, mas os projetos mais estruturantes estão aí, e a Itaipu permaneceu sendo parceira, tanto das universidades, parceira dos municípios, parceira do governo do estado e parceira de várias instituições. Então não vai ter nenhum cavalo de pau. A Itaipu é um transatlântico, vai continuar no seu rumo e, obviamente, com o novo diretor que estará aí, tenho certeza absoluta, vai continuar contribuindo para o desenvolvimento do Oeste, do Paraná e do Brasil e do Paraguai. Mudando de tema, outro tema bastante importante aqui, que a gente tem sempre muito comentado, pedágio. A Gleisi afirmou hoje, em uma publicação no Twitter, né, que a transição ali, a equipe de transição vai encaminhar mudanças no novo edital. Qual a opinião de vocês? Isso vai ter, de fato, modificações? A gente pode esperar que vai vir algo diferente do que está previsto até aqui? O que estava previsto, e aí já vem mais de ano, que você veja que as praças estão desativadas. Teve um processo eleitoral, era o pedágio mais caro do Brasil. As pessoas não se negam de pagar pedágio. Se negam a pagar um pedágio de 20 e poucos reais para ir para Paranaguá, ou na Cancela, tipo Foz do Iguaçu, era R$18 a última vez que vigorava o pedágio. E aí você vai para o estado de Santa Catarina, sai de Curitiba, é R$4,90. Você vai em direção a São Paulo, R$4,90. Claro que são pedágios de manutenção, quando tem que ter obras mais, então isso tem que ser, obviamente, balanceado. Agora, convenhamos, esse foi um problema do tamanho de um bonde, que perdurou durante 20 anos. Foi uma sangria enorme. Para quem viaja e passeia de vez em quando, é suportável. Mas imagine um viajante, uma pessoa que todo dia tem que se locomover pelas praças de pedágio, as empresas que transportam calcário, grão, milho, adubo, etc., e frigoríficos, etc., é uma sangria muito grande. Então tem que ter preço justo. E nós queremos transparência, queremos decodificar essa tabela, ver esses cálculos e, a partir daí, poder também ter uma conversação com a sociedade civil, que é a que utiliza as estradas. O porquê que é assim, por que é tanto, quanto que vai ser, quais são as novas praças. Eu acho que isso tudo vai chegar a um bom denominador, cobrando um preço justo, porque ninguém se nega a pagar desde que o preço seja justo. Nós tivemos aí no Paraná
no começo da semana, né, uma semana movimentada, teve um projeto aí na Assembleia, né, prevendo a taxação, né, de produtos do agronegócio, especialmente o agro revidou, né, deu toda uma polêmica, enfim, o governo retirou. Vocês acreditam que, em termos de governo federal, pode acontecer alguma coisa nesse sentido? Porque foi isso que foi falado na campanha toda, né? Mas o governo Lula e taxação do agro e tal. Aqui no Paraná, o agro reagiu. E será que isso vai acontecer nacionalmente? Os brasileiros não aguentam mais impostos, Ana, né? deixa eu te falar um negócio, você vai lembrar. Você é muito nova, mas vai lembrar. Quando o Lula foi candidato em 89 contra o Collor, o PT vai confiscar a poupança. O PT vai fazer com quem tem dinheiro no banco, vai ficar congelado. O Lula perdeu a eleição. E aquele que falava que o Lula ia fazer aquilo, ganhou a eleição. Foi o presidente Collor de Mello. Qual foi o primeiro ato dele, logo que assumiu? Confiscou a poupança, acabou com o dinheiro de quem tinha... Você ouviu o governador Carlos Massa, em algum momento, falar desses projetos? Durante a campanha? Que ia fazer taxação, que ia privatizar a Copel? Não foi objeto de campanha. E agora, no primeiro dia, antes de terminar, de assumir o novo mandato, levou esse pacotaço. Obviamente que a FAEP, cooperativas, o CEPAR, todo o setor rural, sociedade rural, não entendeu nada. Então, aquilo que eles falam que nós que vamos fazer, são eles que fazem. E assim caminha a humanidade. E eu tenho certeza que isso aí, obviamente, foi uma barbeiragem de percurso. Não é assim que se institui programas dessa magnitude. A gente já está acostumado a conviver, tendo que conversar com as pessoas. Sempre para tomar atitudes dessa magnitude, tem que ouvir as representações. E se tem uma coisa interessante no Paraná, é que ela é muito bem servida de instituições, tanto dos trabalhadores como dos empresários. E uma política boa tem que ser conversando com todo mundo. Gente, eu sei que... Só aprendi uma... Claro. Veja, a questão bem concreta, até porque participei tão ativamente do movimento contra a venda Copel, junto com milhares e milhares e milhares de paranaenses, isso lá no final da década de 1990, portanto, ano 2000, 2001. E a Copel, por o próprio governador, também disse que estava fora de cogitação. Gente, até quando nós vamos, portanto, não compreender como é que está acontecendo no Brasil? Quem mais fala em liberdade está cortando liberdade de ir e vir. Quem mais afirma determinada questão, por exemplo, como verdadeira, que na verdade é meia verdade ou é um fake news. Mas vamos voltar para o governador atual. Como é que ele vai desfazer-se do controle acionário das decisões da Copel? Quer dizer que o Paraná se serviu do surgimento da Copel na década de 50. Se transformou em uma das mais importantes empresas de energia da América Latina. É estadual, é paranista, paranaense. Pois bem, se você vai vender o controle para outros, que você perde a possibilidade da Copel ser uma das principais ferramentas de grande avanço tecnológico e estruturante do Paraná. Quem primeiro devia estar a favor de que nós mantivéssemos a empresa a serviço de políticas públicas, de projetos estratégicos de desenvolvimento, seriam os próprios empresários, as próprias cooperativas, a sociedade de um modo geral e todo consumidor. Por isso eu me revolto. Como é que pode um governo que diz uma coisa antes da campanha e na campanha, e um mês depois da eleição, começa a articular a entrega de um patrimônio como a Copel, que é uma das que mais dá lucro na América Latina? Outra coisa, nós estamos falando de energia. Energia é o sangue que move a economia. A Copel, ao contrário, tomara que eu possa ter alguém que seja um mínimo de interlocutor aqui na região do próprio Ratinho, do governador. Vamos convencer esse governador a retirar, como retirou esse absurdo que estava querendo fazer, retira essa proposta. Ao contrário, transforma a Copel numa empresa brasileira, paranaense de energias renováveis.
amplia para fazer da Copel o maior centro irradiador de energia solar, de energia eólica, onde for possível, da biomassa plantada, da biomassa residual, cocô do porco, da vaca, da galinha, do lixo orgânico e de resíduos industriais, que é o tchan do mundo. Dr. Samek, a sua caneta determinou um estudo. Esse estudo foi feito pelo PTI, pelo Centro Internacional de Biogás, que nós criamos, para fazer com que nós tivéssemos, por exemplo, uma região como essa, que é uma das mais expressivas na produção de suínos e leite de aves, e grande geradora, portanto, da biomassa residual, desses dejetos, que ela pode gerar energia para 4.360.000 pessoas, só aproveitando o lixo nosso de cada dia orgânico e os resíduos outros, né, principalmente alguns industriais e estes de animais. Em vez da Copel ser campeã por isso, vai o quê? Vai ter dono que vai dizer que o lucro dela vai para fora, porque quem vai comprar normalmente é de fora, está acontecendo isso em outros, e aí a tarifa vai. Eu queria que o governador pudesse dar garantia de que a tarifa vai ser menor do que a atual. Nenhum lugar de privatização aconteceu isso. Nenhum. Por isso que no mundo inteiro hoje existe mais de 2.800 empresas que foram privatizadas e estão sendo reestatizadas, porque elas não responderam àquele discurso que é diminuir o preço, que iam ser mais eficientes. Ora, quem que é mais eficiente do que a Copel? E eu digo, qual é a empresa paranaense, você que está nos assistindo, qual é a empresa que tem em Marechal Cândido Rondon, que tem cliente cativo? Se não paga, corta. Ora, quanto é que vale isso? E que importância isso tem? Por isso, é criminosa essa postura que está se colocando de transformar a Copel em mais uma empresa privatizada em nosso país. Samek, Nelton, eu sei que vocês estão com pressa aí, né? Tem estrada para pegar ainda. Eu teria aqui, muita coisa para falar com vocês, mas como o tempo é curto, então, né? Eu deixo à vontade aí para vocês, se caso a gente, né, vocês gostariam de falar mais alguma coisa, fiquem à vontade aí. Eu só quero agradecer demais essa entrevista, Ana. Dizer que para mim foi um dia muito, muito, muito feliz de eu poder retornar aqui na UniOeste, de retornar aqui em Marechal Cândido Rondon. Tenho muitos amigos, tenho muitas histórias. Meu tio foi o primeiro engenheiro agrônomo da Marechal Cândido Rondon. Ele que implantou o escritório da Carpa, era o Paulo Anlac. Ele era agrônomo e também era professor do colégio. E aqui com 10 anos foi a primeira vez que eu vim, passei um mês de julho inteiro em Marechal Cândido Rondon e desde aquela época nunca mais me separei de Marechal Cândido Rondon. Quando fui diretor da Itaipu, tive oportunidade de trabalhar com 4 prefeitos, todos eles tivemos o melhor trabalho em conjunto, parcerias extraordinárias, acompanhei todo o desenvolvimento das indústrias que aqui ocorreram. Fizemos programas muito importantes na área do desenvolvimento agrícola, agrário. Fizemos programa para o desenvolvimento do biogás. Implantamos os primeiros projetos de painéis solares aqui na região. Enfim, a cooperativa, quando esteve na inauguração, através do Roberto Rodrigues, que era ministro do presidente Lula, tivemos participando naquela atividade toda. Então, o desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon é muito importante e a gente percebe a olho nu o que virou essa cidade, a transformação com universidades particulares, universidades públicas, projetos extraordinários que estão ocorrendo aí. Então é muita satisfação de poder estar aqui fazendo essa entrevista e desejando a você e a todos os nossos ouvintes um excelente final de ano, porque nem parece, mas hoje já é dia 23 de novembro. Estamos quase que às vésperas do Natal, do Ano Novo. Um ano passou e passou rápido. Estamos ainda com a Copa do Mundo e, para nossa felicidade, um grande evento que ocorreu hoje na UniOeste. Nelton. Bom, eu quero primeiro registrar também não só a gratidão, mas a importância de um momento como esse aqui no O Presente, porque permite a gente fazer um convite até. Vamos fazer uma reflexão para a boa ação. Vamos pensar que o Brasil é bem maior do que qualquer diferença deste e daquele, mas que a essência da democracia é a convivência de contrários. Mas que, acima de tudo, a paz só ela existe se tiver justiça e se tiver realmente aquilo que a gente chama de maneira muito rigorosa até, né,
da responsabilidade social de todos nós. O que significa, portanto, essa possibilidade de você ter uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária. E agora com esse outro componente que vem de maneira muito intensa e necessária, que é a questão de ser mais sustentável, mais amiga da natureza, mais amiga dos bens da natureza. Quer dizer, em um momento como esse, tomara que o espírito natalino venha se antecipar uns dias a mais, mas que siga durante todo o ano de 2023. Esse espírito de maior fraternidade, de maior solidariedade. Não é possível que a gente esteja diante de um quadro como este, em que de repente parece que o caminho é o confronto, e o confronto, se for o caso, até violento. Não é isso para os nossos filhos, não é isso para os nossos netos, mas não é isso para um vizinho com outro vizinho, ou mesmo dentro de uma mesma família. Por isso, é fundamental a gente poder refletir um pouco mais sobre tudo que está acontecendo. E o caminho é esse caminho realmente de a gente desenvolver mais afetos, amorosidade, compreensão, tolerância. Claro que muitas vezes a gente pode matar a tolerância se a gente só conviver com intolerantes e se calar. Mas tolerante, amigo para fazer novos amigos. E podemos ser até adversários, mas é uma questão concreta. Somos seres que, para ser humanos, temos que conviver. Mais uma vez, obrigado. E fica aí o convite, sempre que vocês estiverem pela região e quiserem fazer uma visita, tomar um café, estaremos sempre aqui prontos a recebê-los. Voltaremos, com certeza. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. O presente, você bem informado.